pesquisador, também professor, Edson. Eu gostaria de fazer um acréscimo em relação ao verbete anterior, que foi apresentado pelo auto-pesquisador, e o avanço que eu percebo neste segundo verbete em termos de profundidade da autopesquisa. E a oportunidade evolutiva que é para o autopesquisador dar continuidade à sua autopesquisa e à redação de verbetes. É um processo quase que natural e fica visível, eu penso que o próprio autopesquisador concorda com o seu mergulho introspectivo mais profundo neste segundo verbete. Os colegas também poderão avaliar isso sem demérito nenhum em relação à apresentação do primeiro verbete. E si mesmo como oportunidade evolutiva para quem dá o continuismo. O continuismo é uma qualidade consciencial prioritária para todos nós, sem dúvida nenhuma, para um autopesquisador que busca maior lucidez, notadamente também da sua reta história, da sua para-história, da sua sinexis, para poder compreender melhor o temperamento e todas as demais características, a descoberta do seu mater terceiro orientador e assim por diante. Então, eu vou colocar a vocês a aula-análise que foi feita da apresentação do verbete pelo nosso colega Alano, que está se especializando no tema. Na conformática, nós temos 30 indicadores que podem possibilitar a avaliação. Na anesiologia, que é uma divisão prioritária do verbete, porque é onde o autopesquisador mais aparece, né? Nós temos 338 indicadores, 6 casos importantes a serem avaliados, 174 indicadores na autoterapeuticologia, ou seja, como é que podemos fazer a nossa terapia aprofundada, e a argumentologia profilática, acho que nós temos 18 itens, sendo 9 da taxonologia e 9 da tecnologia. Na argumentologia profilática é sempre prioritário prestar bastante atenção naqueles dados de autovigilância, que são os que nos garantem o não retorno ao retroego. Então, leiam com atenção e sempre que forem fazer os verbetes de vocês, se debrucem com paciência na autovigilância, porque é quase que uma espécie de seguro para nos mantermos em continuismo sem retornar aquelas posturas que estão muito marcadas até no nosso para sempre. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de, inicialmente, corroborar algumas palavras que a professora Sônia disse, e porque todos nós, todos que estão aqui, são autopesquisadores. Todos que estão aqui estão buscando se autoconhecer, falando de si mesmos, mergulhando, escrevendo sobre si mesmos. E esse momento é um momento, para mim, bastante especial, no sentido de dividir, né, um divisor de águas na minha história de autopesquisa, na minha própria vida, né, porque encontra o que eu tenho pela frente e o que eu tenho para trás, né, e esse que eu tenho para trás é o que eu tenho para trás holobiográfico, né, e assim é para todos nós. Então esse verbete representou para mim um acesso mais profundo na consciencialidade, né, uma caminhada lado a lado, na medida que a gente consegue com os amparadores, porque foi um verbete muito amparado, né? Foi um verbete em que eu tive várias retrocognições e vários processos parapsíquicos de reencontro também, de processos parapsíquicos que me levaram a trazer de volta os trafores antigos, né? A pelo menos tangenciar alguns trafores. E o que eu digo para todos os autopesquisadores que estão aqui, os que estão nos assistindo, é: escrevam. Tá? Porque a escrita vai trazendo uma forma de manifestação consciencial que é individual. Né? A pessoa vai aparecer através da escrita e coisas que ela nem imagina que ela possa descobrir, ela vai descobrir. Então é começar a juntar todas as peças para
e formando esse todo que nunca está pronto, né? É um todo em aprontamento, em crescimento, né? Mas esse todo que a gente já consegue vislumbrar e tomar posse, que é a coisa mais importante, e esse verbete fala muito disso, né? Tomar posse daquilo que é o seu trafora, aquilo que é a sua herança paragenética, evolutiva, olhar para os seus traços que não foram tão positivos, que marcaram, que deixaram cicatrizes, mas olhar para isso sem psicossoma, né, com um pouco mais de retidão, um pouco mais de raciocínio, de discernimento. Então vamos à definologia. A consciência imerecedora é a consciência intrafísica consciem, ou a consciência extrafísica consciex, que atua alicerçada nas profundas fissuras psicossomáticas de baixa autoestima, representada por punição, exclusão, desvalor, rejeição, desafeto, culpa, indiferença, irresponsabilidade, acumulando frustrações, remorsos, tristezas e dessabores, pelos posicionamentos e atitudes que comprometem a convivência sadia consigo mesma e com as demais consciências, ao carregar o peso da dependência emocional, dos ressentimentos, das mágoas e ideias deturpadas de si mesma e da realidade. Quero chamar a atenção na citaciologia, em que tem uma passagem de um autor chamado Marshall Rosenberg, que tem um livro escrito chamado Comunicação Não Violenta, porque o ato de comunicar, ele é para dentro e para fora, né? E às vezes essa violência, ela está voltada para dentro, né? Para si mesmo. Então ele fala assim: passamos do processo de enlutar para o perdão a nós mesmos, voltando a atenção àquela parte de nós que escolheu agir daquela maneira. Levando à situação atual, nos questionamos: quando me comportei da maneira da qual agora me arrependo, qual de minhas necessidades eu buscava atender? Fica então a pergunta. Indo lá para o final do verbete, a frase enfática, na página 13, aliás 14, a consciência imerecedora precisa direcionar todo o foco no desbloqueio do afeto pessoal, sedimentando a estrada que a conduzirá às conquistas evolutivas perenes, à imperiosa virtude fraternal e cosmoética. Na questionologia, você, autopesquisador ou autopesquisadora, já revisou os códigos autocosmoéticos de automerecimento para a atual ressoma? Tem lucidez das interferências das companhias evolutivas intra- e extrafísicas no resultado de seu automerecimento? Já empreendeu esforços na direção do autoperdoamento e do heteroperdoamento? Então, fico à disposição de vocês para responder as perguntas. E outra coisa que é pontual hoje também hoje é dia 26/7, é aniversário do meu filho de 21 anos. Então é maturidade dos dois lados, né? Eu quero te perguntar o seguinte: tu conseguisse chegar nesse tema, foi ao longo das tuas autopesquisas anteriores, dos teus verbetes anteriores, ou foi assim no momento de pim, caiu a ficha para isso aqui? É uma construção, né? Esse verbete, ele aparecia nos verbetes anteriores, né? Eu tenho 4 verbetes escritos. Eu tenho um verbete pela macrosomatologia animal. Eu tenho 4 verbetes com esse: a consciência, a eminência parda, a escravocracia e esse verbete. São 4 verbetes. Então, nos 3 verbetes que são nosográficos, né, já apareciam sinais e aspectos importantes da consciência merecedora. Então, foi um crescendo, né, foi uma construção para chegar nesse
ponto, nesse aspecto consciencial trafarístico que encobre, né, outros trafares, né? Então, quer dizer assim, é como se esse trafar fosse a tampa dos outros, né? Então, Quer dizer, daqui vai sair mais... Ah, certamente. Aqui na somatologia existe um item que você fala a oleosidade da pele como elemento suturador. O que significa? Ao longo da série X, observou-se um determinado comportamento, determinadas situações em que a exposição somática, né, e isso se dá em relação às série X ligadas ao militarismo, belicismo, né, onde exigia um determinado comando, controle somático e uma exposição do soma, né, aos objetivos que eram preteridos lá pela consciência, né? Então o soma representava a própria consciência, a força somática representava a própria consciência. Então a questão da oleosidade na pele, ela não só é o mecanismo de troca entre externo e interno, que nós temos a pele como um grande órgão, mas os odores, né, os odores naturais do próprio corpo, que revelavam uma lembrança, né? Então essa oleosidade da pele, além de representar, vamos dizer assim, uma excessiva transpiração, uma excessiva troca da pele com o meio, ela também era um mecanismo de lembrança dos antigos corpos, dos antigos somas. Por isso que eu coloquei aí. E principalmente na região superior do corpo, né? Cabeça e ombros, parte superior do corpo. Não sei se respondi a sua questão. Eu gostaria de saber como é que isso se apresentou, tá? Ali na anamnesiologia, na somatologia, não sei qual é a linha, mas a terceira linha de baixo para cima, a tensão temporomandibular. Como é que isso se apresentou para ti? A tensão temporomandibular, ela, né, a gente tem que pensar o seguinte, morfologicamente é uma tensão que pode ter origem na articulação temporomandibular, né? Que é esse conjunto aqui, mandíbula, o zigomático, né? A questão da mastigação. Eu associo isso porque apareceu muito cedo na infância a questão do trismo, né? Da mordedura e do ringiduzência dormindo, né? Só que eu não dava conta disso, né? Claro, criança. Depois de adulto, eu sou amigo de muitos dentistas, então, e pouco ia ao dentista, assim, ao odontólogo. Um amigo meu olhou e disse assim, pela configuração dos teus dentes, especialmente da arcada inferior, tu fez bruxismo na infância, né? E tem que ver qual é a causa disso. Então, eu fui pesquisar e a relação da tensão temporomandibular vem do processo das perseguições extrafísicas da infância, né? Do medo, né? De sair do corpo quando criança e encontrar lá os antigos algozes, o pessoal todo lá esperando, né? Então, quer dizer, dormir era uma situação muito complicada para mim, né? Então, junta a questão da tensão temporomandibular com o sonambulismo, com a própria história da enurese, né? Tudo isso conflui para essa, além de atenção temporomandibular, se a gente olhar pelos diagnósticos que se tem aí, representa a raiva contida também, né? A raiva que tu não consegue expressar durante o cotidiano, durante o dia, tu expressa dormindo, né? Então tu trava a mandíbula. Edson, você também fala que na anamnesiologia a EQM evidenciando o desejo da consciência de não suportar estar neste mundo. Inclusive, você coloca na casuística também. Poderia falar mais sobre esse fato? Esse fato ocorreu aos 10 anos de idade, né? E ele representou também
um limiar um ponto muito forte na vida, assim, porque ele representou a volta ao extrafísico de uma maneira ostensiva, assim, né? Porque eu fiquei consciente depois do processo da EQM, em alguns períodos eu tinha apagões e tinha consciência, né? E no extrafísico eu me sentia muito bem, porque lá eu conhecia, né? Eu tive acesso às coisas que eu sabia de mim. Então, quer dizer, estar lá era muito mais tranquilo do que estar aqui e enfrentar a situação que estava acontecendo, que era uma situação de deslocamento consciencial praticamente, porque vocês vão ver ali, se lerem na casuística e nas outras, que existia uma grande diferença entre o nível de relacionamento, até intrafamiliar mesmo, não que houvesse grandes conflitos, mas era uma diferença muito grande de entendimento das coisas, né? Então essa EQM veio num ponto em que, quando eu me vi do outro lado, eu pensei, não, se eu estou aqui eu posso decidir ficar aqui ou não, né? A gente, né, pensava assim. Então, e essa questão de não suportar estar no mundo é não suportar aquela vida que eu estava vivendo, né? Porque eu não aceitava aquela vida que eu vivia. Então você já tinha uma consciência da não aceitação da sua vida, já aos 10 anos, negando tudo que tinha de menos. Aquilo que, na concepção que eu tinha, que não me servia, né? Quer dizer, a consciência ela vem de uma certa forma formatada, né, do seu período intermissivo. Formatado quer dizer assim, né, a tendência dela entrar no porão consciencial existe e é grande, né, e a tendência dela rememorar também é grande, mas quer dizer, a mesologia vai contribuir e, dependendo da ressoma do planejamento da ressoma, a consciência faz o planejamento da ressoma. Eu vou para impactar, vou para receber esse impacto, aceito esse impacto, mas até aquele momento eu não sabia que eu estava aceitando aquele impacto, né? O que vem é a psicossomatologia, é o reflexo de todas aquelas dificuldades na frente que você vai ter que enfrentar e aceitou enfrentar. Mas no momento dessa consciência da EQM, tu tá mergulhado, tu entra, em primeiro contato que tu vai ter são com aquelas consciências que estão mais próximas daquela realidade, que não é uma realidade de lucidez, é uma realidade ainda embotada, né? Essa experiência de que tivesse em função de que algumas... Da apendicite supurada. Apendicite supurada. Mas chegou a dar. Sim. Sim, porque ela aconteceu dentro do hospital, né? Depois do procedimento cirúrgico, em função de uma infecção hospitalar, eu entrei num quadro de supuração, infecção generalizada, aí entrei em um coma. Quanto tempo ficaste em coma? Eu até hoje, inclusive eu estou tentando ir lá no hospital, tentar ver se eu consigo recuperar o prontuário, né? Tá difícil, mas eu acho que eu vou conseguir um dia. O que eu consegui achar na casa da minha mãe foi a ficha de internação, com a data, né? Foi muito importante achar, assim. Porque eu tinha comigo que março sempre foi um mês muito difícil para mim. Março, sempre, em toda a minha vida, assim, eu tenho que prestar atenção em março. E a internação aconteceu dia 9 de março. De 1981. Tá lá, né? Achei a fichinha do hospital. Com 10 anos de idade. E quando eu achei a fichinha, né, aquilo foi bem impactante, assim. Mas eu tenho impressão que em torno de uns 10 dias. Né? Nesse período aí. Porque o tempo de hospitalização foi em torno de 40 dias. Né? Num estado, assim, grave, né? Só tendo macrosoma para sair dessas que tu passaste. Pois é, quem sabe, vamos ver, né? Eu gostaria que falasse um pouco mais sobre os mini-traumas crânioencefálicos e essa relação ali com a restrição à auto-memória. Os mini-traumas também foi uma coisa que eu fui buscando. Eu sempre tive muito trauma de queda, né? Porque eu me expunha demais, né? Fazia brincadeiras assim de subir nas árvores e me jogar lá de cima,
né? Andar de bicicleta em alta velocidade, né? Liderar o pessoal para fazer coisas assim meio radicais, tudo isso na fase dos 8 aos 14 anos, assim. E teve algumas quedas que eu tive que eu nem lembrava, né? Teve uma queda uma vez que eu subi numa taquareira, era uma floresta de taquaras, assim. Eu olhei para a taquareira e convidei o pessoal, vamos subir nessas taquaras aí, né? E quando chegar lá em cima, a gente se pendura na ponta da taquara e ela é flexível, então ela vai fazer a gente descer, né? Exatamente. Nas primeiras funcionou, né? Lá numa das subidas, uma das taquaras quebrou no meio, né? E eu caí, mas eu caí de uma altura de uns 4 metros e caí, né? E bati a cabeça. Eu fiquei desacordado por alguns momentos, não me dei conta, tá todo mundo brincando e tal, né? Depois eu comecei a somar, né? Eu tive uma outra queda com 13 anos que eu fiquei desacordado, que era um dia de chuva de bicicleta. Eu turbinei a bicicleta que eu tinha, né? Tinha aquelas barras fortes, eu serrei toda a bicicleta, deixei ela assim, botei uns pneus específicos e botei freio de catraca, que era um freio que tu puxava para trás, né? Então tu não tinha freio aqui, né? E fomos fazer uma corrida, né? E eu estava na frente da corrida, né? E nosso bairro tinha muita lomba, né? E muita curva. E eu vinha mais ou menos a uns 60 por hora. Uma bicicleta 60 por hora é uma velocidade alta, né? E uma criança se atravessou na frente, assim, na hora, né? E eu desviei a bicicleta. Quando eu desviei a bicicleta derrapou e eu voei, né? E bati a cabeça. Bati a cabeça e fiquei ali uns 10 minutos. O pessoal em volta, tentando chamar socorro e tal. A única coisa que eu me lembro é que eu fiquei, estava chovendo, com a minha mão, o meu braço dentro de uma poça d'água. E eu acordei com a mão assim, ó, batendo na poça d'água. Eu comecei a recuperar a consciência. Eu olhei para minha mão, comecei a voltar, mas naqueles momentos eu não lembrava quem eu era. Naqueles primeiros minutos, fui para casa e voltei para casa totalmente estranho, assim, né? Eu já tinha me sentido estranho logo depois da cirurgia, porque voltei da cirurgia completamente modificado, né? Voltei da EQM completamente modificado, assim, fora do ar. E esse foi um segundo momento, né? Claro, fui fazer depois uma série de exames, né? Meu pai sempre dizia assim, tu tem que parar de... Porque tinha que sair do trabalho para me levar para o hospital. Tu tem que parar de cair, né? Porque nunca tive fratura, né? Tem que parar de cair para fazer com que eu não tenha que sair do serviço correndo para te levar para um socorro, né? O pai dizia assim. E aí depois dessa fase não tive mais, mas nesse período tive muito trauma, né? Aí pesquisando uma série de consciências que eu estou pesquisando, todas elas tiveram trauma crânioencefálico, né? E todas elas apresentaram em algum momento da sua vida algum tipo de apagão, né? Seja na dessoma ou seja em alguma doença que apresentaram durante a sua vida. Isso corrobora também para falar sobre o paracérebro ciborgueado, né, que eu falo aí. O paracérebro o meu paracérebro foi todo montado ao longo das vidas, assim. Um pedaço aqui, outro ali, outro aqui. Então meu paracérebro é todo remendado, entendeu? Essa é Edson, eu gostaria de saber como é que você falaria sobre a situações de raiva dessa criança, além dos traumas. Como é que você reagia quando criança, quando tinha raiva? Nessa fase eu botava para fora, né? Eu sempre fui líder, né, do grupo que eu tinha, né? Eu tinha mais alguns líderes. Então tinha até um amigo meu que tem o nome de guerreiro, Solon. Depois eu tô fazendo toda, né, a taxologia de todas as pessoas que tinham relação na minha vida. Então eu estou pegando os nomes e estou levando para a história, levando para, né, fazendo uma série de cruzamentos. É muito interessante isso. Então, assim, eu botava para fora, né? Até a EQM, até os 10 anos, eu não segurava raiva nenhuma. Eu explodia, brigava. Por exemplo, eu tinha um campo de futebol particular, né? Na minha casa a gente tinha um campo de futebol. O campo de futebol era no fundo da minha casa. Então o campo de futebol era cercado, né? A gente reunia o pessoal e a bola era minha, o campo era meu, né? Então conversado. O dono da bola do time, praticamente, né? Então quando dava alguma confusão, e sempre dava, né? Tu imagina os guri criados na periferia, né? Os guri viviam na rua, né? Gurizada, era um grupo de 30, 40, dava uma confusão, dava briga, dava
pancadaria, aquelas coisas todas de guri, né? Mas quando chegava um momento que eu não queria mais saber daquilo, eu parava e dizia, não, agora chega. Tá, mas não, chegou. Todo mundo embora, e aí dava, né? E se tiver que xingar, xingava, botava para fora, entendeu? E essa raiva da atenção temporomandibular era uma raiva, vamos dizer assim, endógena, entendeu? Essa raiva que eu coloco aqui era uma raiva para mim mesmo, né? Uma raiva contra mim mesmo. A raiva de inter-relação eu não tinha tanta dificuldade de lidar. A raiva mais complicada era essa raiva do espelho, né? Quando a gente olha para si mesmo e joga a raiva e reconhece a raiva como sua e tem que administrar isso, tem que dar conta disso. Não sei se eu te esclareci. Agora que já sei um pouquinho da minha vida, né, pregressa, me chamou a atenção o sentimento infante de ter sido mutilado pela circuncisão. Pois é, isso também foi uma coisa interessante, né? A gurizada toda da minha época, aí, dos anos 70, todo mundo passou por essa experiência, né? Tava na moda, assim, né? Passar por isso. E aí, estudando uma das personalidades antigas lá, que eu estou estudando, de Roma, né? Essa personalidade, ela na questão política, na relação com os judeus, essa personalidade ela interferiu nessa tradição e proibiu a circuncisão. Entendeu? Muito interessante, né? Eu lembro, eu acho que eu fui circuncidado, eu acho que eu tinha uns 3 anos, né? Realmente, tinha ali todo um processo que deveria ser administrado, mas eu acho que se fosse, né, a terapêutica fosse outra, poderia ter se chegado a um outro ponto, né? Porque tem os processos de fimose e tal, que acontece e tal. Mas essas buscas todas que eu estou fazendo, né, vai lá para trás e aí constata uma relação com a outra, né? Mas isso nunca na minha vida, né, me afetou, assim, em matéria de autoestima, qualquer outra coisa desse tipo. Mas o fato me chamou a atenção. Edson, do outro verbete desse, né, a gente nota, e também nas conversas contigo, a questão das retrocognições, né? E assim que a gente vê, assim, que foram várias, né, que tivesse. E como é que está a relação, assim, da raiz do temperamento com relação a uma dessas consciências, né? A gente vê, assim, que tu faz um estudo bem aprofundado dessas consciências e tal. Se tu já tens uma ideia, assim, de qual dessas consciências, dessas vidas, né? Dessa série X que tu tivesse, da mesma consciência, interferiu mais, teve mais aquele no Nogod, tu já sabe, não precisa dizer qual é, se não quiser, né? Mas tu já sabe mais ou menos aonde é que partiu ali o Nogod, a raiz do temperamento, não tem uma ideia? Estou tendo algumas ideias, né? Na montagem desse quebra-cabeça. Digamos assim, 3 consciências das 7 que eu estou pesquisando, 3 consciências me chamam mais atenção para essa direção em função do Mater Pensene aí, né, da raiz do temperamento, Mater Pensene nosográfico, né? Uma delas na Roma, né, e a outra na Macedônia, tá? Então eu estou nesse ponto aí hoje, né? Essas 2 consciências se refletem numa terceira que é fundamental, que é essa terceira, por incrível que pareça, ela traduz mais os trafores, né? Mas a questão da psicossomatologia aparece nela como uma coisa que não foi resolvida, né? Essa consciência viveu e apresentou e trouxe os seus trafores, né? Principalmente na área política, tá? Mas é escancarado o reflexo das outras 2 nessa, escancarado, né?
Então eu estou chegando próximo dessa raiz, né? E a proximidade dessa raiz está me levando, o que eu falei da questão da ponta do iceberg, né? O imerecimento me leva para outros fatores aí, né? Que tem a ver com a questão da culpa, né? E a culpa relacionado com a vida de pessoas próximas, a responsabilidade pela vida de pessoas próximas, tá? Então isso vai tá abrindo um outro leque que eu vou aprofundar cada vez mais daí quando eu tiver. Interessante é que como tu já tens essas referências dessas três, né, tu pode direcionar mais a pesquisa, né, aprofundar mais e, como falaste, vir os outros trabalhos também para pesquisa, né? Exatamente, né? Tá ficando bem mais claro, né? Essas pessoas próximas que tu fala o aqui e agora, nessa vida ou noutras? Não, pessoas próximas no sentido de relação grupo karma nuclear. Nuclear, principalmente.